Ô Edemir, quais são as implicações da perda do grau de investimento para o cenário de novas ofertas de ações na Bolsa? Bem, o impacto é negativo, né? Muito ruim, né? Porque o downgrade ele deixa as companhias cada vez mais distantes de uma abertura de capital, né? O que a gente tem visto no país nos últimos 7 anos, quem compra, na verdade, os IPOs são os estrangeiros, né? Se você pegar qualquer companhia que veio ao mercado nos últimos 7 anos, entre 65% e 75% dos acionistas são estrangeiros. Então eles são os responsáveis pela aquisição desse IPO. E quando você tem uma perda do grau de investimento, esses investidores são os primeiros, né, a olhar o país de uma outra forma, né? E quando você fala em mercado de capitais, buscando inclusive uma participação numa empresa, obviamente que a maioria são investidores de longo prazo. E esses de longo prazo é os que precisam de um selo de qualidade para estar no país, justamente para poder fazer uma aplicação de longo prazo, né? Então, ou seja, esse downgrade que tivemos da Standard Poor's realmente muito ruim, né? Não só do ponto de vista financeiro, né? Mas também do ponto de vista de valor de mercado, né? A gente, por conta da valorização do dólar e da desvalorização do real, nós hoje temos aí uma situação dramática para as empresas, né? A nível de valor de mercado. E aliado com a perda do grau de investimento, como eu tenho dito, o preço está na bacia das almas, né? Então é uma situação delicada, né? Lógico que nós ainda, vamos dizer, temos aí duas outras agências que ainda nos dão grau de investimento. O que o governo tem que fazer agora é tomar todas as medidas, ter o cuidado da gente não ter uma segunda perda. Porque se vier um segundo downgrade, né, independentemente se for da Moody's ou da Fitch, eu acho que aí nós vamos ter mais uma posição técnica dos fundos de longo prazo realizando no país, né? Porque muitas vezes fala, bom, mas será que isso já não está precificado no preço dos ativos? Porque, né, já aconteceu com uma agência. Eu acho que está quase que totalmente precificado, mas tem uma precificação técnica, que é aquela da obrigatoriedade do gestor deixar o país ou deixar a companhia se tiver duas empresas de rating dando downgrade, né? Então esse corte técnico ainda não Que ainda não aconteceu. aconteceu. Exatamente. Então, Agora, agora é esperar que o país faça, né, a lição de casa, e parece que o governo está se mexendo para isso. sim, bom, o senhor falou, temos ainda mais duas agências que podem fazer novos cortes e também tirar o grau de investimento, e também a própria Standard Poor's que deixou uma perspectiva negativa, né? Isso. Então a tendência é de pior. Agora, como você também comentou, é importante o governo fazer os ajustes necessários. Só que os ajustes também implicam em alguns impostos, como a CPMF, e mudanças em alguns impostos para empresas até de capital aberto, como o juros sobre capital próprio. Como que o senhor analisa essa ideia da CPMF, do JCP, como assim, é um esforço que vai ter que ser necessário, ser feito agora? Como o senhor vê? Gustavo, eu acho que tem um consenso, não só no mercado, mas da sociedade como um todo, de que o país tem que ter um ajuste fiscal. Eu acho que isso já é consenso, né? Eu acho que depois das eleições, esses assuntos vieram à tona, veio amadurecendo, e todos hoje conhecem com grau de profundidade o quanto é ruim uma inflação, né? O quanto ela, na verdade, provoca de erosão e tudo mais. Então, ou seja, o ajuste fiscal eu acho que está na cabeça de todo mundo e aceitá-lo. Só que o ajuste fiscal, você tem várias maneiras de fazer o ajuste fiscal, né? O governo ele começou com uma parte cortando os custos, as despesas, né? Outra parte elevando os impostos, né? Que aí é muito ruim, né? Lógico que ele trouxe para a mesa a questão da CPMF. CPMF é uma coisa que nos assustou muito no passado. Essa contribuição, ela, na verdade, transferiu o mercado de capitais brasileiro para outros países, principalmente para os Estados Unidos, quando foi aplicada. Lógico que ao longo dos anos, as bolsas trabalharam, o mercado trabalhou, e o Congresso reviu isso, e a CPMF, quando ela terminou,
ela já não incidia mais sobre o mercado de capitais, principalmente esse mercado organizado em bolsa. E da forma que o governo anunciou a CPMF, eu acho que, já que tem que vir um pouco de aumento de receita e ele tem que usar a CPMF, da forma que ele desenhou, eu acho que está adequado, ou seja, ele vai trazer na mesma base que deixou de existir a CPMF quando ela expirou, né? Então, ou seja, agora, os ajustes que estão aí, tem um componente novo hoje que não tínhamos nos anos anteriores. Porque o Brasil, se pegar os últimos 30 anos, a gente viveu muita crise, muito plano econômico, né? E muito ajuste fiscal foram feitos. Só que dentro de um ambiente completamente adverso do que é hoje, que é o ambiente político. Então, ou seja, você vê o ambiente político hoje pior do que em outros momentos da sua carreira, por exemplo. Muito pior. Eu nunca assisti na minha carreira profissional o ambiente político que eu estou assistindo hoje, né? E o ajuste fiscal depende 100% dessa harmonização do ambiente político. Precisamos da aprovação no Congresso, né? Então, ou seja, a Fazenda está trabalhando, o planejamento está trabalhando, tem aí já um arcabouço desse pacote fiscal, mas se não tiver uma harmonização política e uma vontade política de fazer, então o Brasil está vivendo essa situação hoje, ou seja, o quadro político, como eu disse, eu não me lembro de nenhum quadro semelhante a esse atual, né? De fato, é um complicador, né, novo, e estão todos aí na expectativa de que a presidente consiga, né, ter o equilíbrio, um apoio para que possa aprovar essas medidas fiscais, né? Porque o ajuste ele vai sendo moldado aos poucos, né? Mas tem que ter uma resposta do Congresso, ou seja, ir aprovando também aos poucos essas medidas, né? Porque eu acho que é isso que muda um pouco essa tal da confiança que a gente fala. Porque hoje, principalmente o empresariado brasileiro, né, ele precisa dessa confiança, ele precisa de olhar um pouco mais o futuro e ter expectativas de que de fato as coisas vão mudar, né? Mas enfim, então essa situação política que a gente vive hoje é muito diferente do que a gente já viveu no passado. Bom, o Brasil viveu nos últimos 20 anos uma espécie de um consenso, mais ou menos, do que deveria ser feito na economia. Mais ou menos o tripé macroeconômico que foi deixado um pouco de lado nos últimos anos, né? Você acha que o Brasil precisava sentar e criar um novo consenso macroeconômico que talvez envolvesse alguma estabilidade política maior? Gustavo, não. Eu acho que não tem que reinventar absolutamente nada, né? Eu acho que o tripé da responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e o controle de metas de inflação, esse tem que continuar. Eu acho que o que desandou foi a responsabilidade fiscal. Essa realmente, né? Agora, o componente político, ele não estava, na verdade, mapeado. Então, esse componente político, né, é que realmente está aí dificultando muito essa adequação do pacote fiscal, né? Mas, enfim, a gente confia, o governo está ciente disso, ele tem dito, inclusive, não só na voz do ministro Joaquim Levy, mas também na voz do Nelson Barbosa, né, a preocupação realmente com essa questão do Congresso, ou seja, eles estão lá negociando com o Congresso e a gente torce para que de fato tenha esse equilíbrio, para que as medidas fiscais comecem a ser aprovadas e aí muda de vez a confiança interna e as expectativas do investidor estrangeiro. E, obviamente, ao mesmo tempo, evita a gente perder, né, o grau de investimento da Moody's ou da Fitch.